gonna tell them? Cause we be gonna tell them. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Pela chamada pública número 001/2020, Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha, com fundamento na Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. A Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte foi fundada há 6 anos pelo presidente e dramaturgo Carlos Henrique Mendes. Ela visa o público infanto-juvenil. Com seus espetáculos educacionais, ela vem trabalhando através dos anos com audiovisual, teatro, música, dança, artesanato e muitas outras coisas. Então, desejo a vocês uma boa formação. Fiquem agora com a formação A Evolução da Dança e o Método de Pina Bausch com o professor Everton Andrade. Fala aí, galerinha! Para quem está assistindo aqui é o módulo 3 do projeto da Lei Aldir Blanc. Vamos agora falar sobre o método de Pina Bausch. Mas para quem não me conhece, meu nome é Everton Andrade, sou coreógrafo e professor da Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte. Para quem está entrando agora, eu já dei o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 foi a evolução da dança e a importância do alongamento. Para quem perdeu, eu vou dar uma recapitulação já. E o módulo 2 foi os princípios do movimento e a sequência de passos. Para quem perdeu o módulo 1, eu contei um pouquinho da história da dança, lá da pré-história até os dias atuais, né? E a importância do alongamento, tanto a importância como os benefícios que ele causa na saúde, né? Que ele traz para a saúde. E no módulo 2, eu falei um pouco sobre a visão de um coreógrafo e a visão do bailarino, tanto por princípios de passos, né, que é a criação de todo o passo de acordo com toda a cena, quanto também a visão do coreógrafo como a visão do bailarino de como pegar e como passar essa sequência de passos. E agora a gente vai entrar para a questão do módulo 3, que é falar sobre o método de Pina Bausch. Você deve estar se perguntando qual é a importância e qual é a ligação dessas histórias. Vamos lá. Com a importância da dança, eu fiz a história da dança todinha, eu fiz a ligação da história da dança para o alongamento, que do alongamento é o essencial para você que vai ser um bailarino, que você vai dançar,
você precisa fazer esse alongamento e aquecimento, então eu dei essa importância. Já no módulo 2, que foi o princípio, eu já dei um pouquinho da criação de passo e de como pegar essa sequência de passos. Isso faz com que a gente já entre nesse módulo de Pina Bausch, que aí você vai ver um pouquinho do método dela, que é onde a gente queria chegar, para no módulo 4 a gente fazer o encerramento, que é onde eu realmente quero chegar a fundo. O método de Pina Bausch, ele é um pouquinho complicado de se explicar, porém eu vou começar explicando sobre a biografia. Quem foi Pina Bausch? Pina Bausch, só que o nome dela não é basicamente esse, o nome dela realmente é Philippina Bausch. Ela nasceu em 27 de julho de 1940 em Songen, na Alemanha, tá certo? Então, ela nasceu dia 27 de julho, ela foi uma coreógrafa, dançarina, ela foi também pedagoga de dança e diretora de balé alemã. Ela ficou realmente conhecida por contar histórias enquanto dançavam, só que essas histórias não eram histórias comuns, porque eram histórias baseadas realmente em fatos reais, pois ela pegava ideia para essas coreografias dela, para esse trabalho dela, de acordo com as turnês que ela ia, né? Então as histórias basicamente eram nas cidades que ela ia, ela pegava já esse englobamento da turnê, já pegava inspiração para o seu trabalho, e também ela gostava muito de fazer esse método dela, ela consistia muito em conversar com os seus bailarinos e seus dançarinos e perguntar algumas perguntas que elas chamam de perguntas existenciais, que falavam sobre alegria, sobre os medos, sobre traumas dos dançarinos, e isso ela também pegava inspiração para criar os seus passos. Então o método dela é bem cotidiano, bem normal. Outra característica dela é que ela gostava de pegar temas recorrentes. Que temas recorrentes seriam esses? Era a introdução e a interação do homem e da mulher. Ela gostava muito de separar essas duas classificações. O homem vai fazer realmente só o papel de homem, ponto final, não vai fazer um papel de mulher. E a mulher vai fazer o papel de mulher exclusivamente, não vai fazer um papel masculino em nenhuma das obras dela. Como ela foi diretora de balé alemã, ela foi diretora basicamente da Tanztheater de Wuppertal, que ficou localizado, esse Wuppertal também é localizado na Alemanha, bem dizer, uma cidade vizinha já da onde ela nasceu. O método de Pina Bausch, a respeito desse método de Pina Bausch, não ficou realmente conhecido, basicamente não começou com ela, já vinha antes, na década de 1920, que foi o húngaro que usou a primeira vez esse método, porém não tinha um método denominado como a gente conhece hoje. O método desse húngaro era chamado de Tanz, Ton, Word, que significa dança, tons e palavras. Que ele pegava basicamente, ele estudava realmente a voz, né? Pegava a voz e ele fazia, esse húngaro chamado de Rudolf Lambo, ele pegava com que seus coreógrafos, os seus bailarinos, seus alunos, eles faziam com que eles escrevessem poemas, ou realmente pegava um poema e ele queria que os alunos fizessem gestos de acordo com o que estava escrito nesse poema, fazendo assim os movimentos de dança, ou os tons, né, ou sons exclusivamente, ou eles simplesmente dançavam em silêncio para traduzir para a dança o que o poema queria repassar. Então esse era basicamente a primeira vez onde esse método surgiu, que era o Tanz, Ton, Word, que é dança, tons e palavras feitos pelo Rudolf Lambo. Mais pra frente, lá pra frentezinho, a segunda vez que esse método foi usado, já com o nome que a gente conhece hoje, foi feito pelo professor de Pina, futuro professor de Pina Bausch, que foi o Kurt Jooss, né? Ele foi professor de Pina e foi aí que ele inseriu realmente a palavra Tanztheater, que significa dança, teatro. Que ele realmente pegava a palavra, né? A palavra e transformava em questão da dança. Então ele fazia toda essa gesticulação da palavra para dança. Foi daí que surgiu a primeira vez esse método de Tanztheater. Deixa eu
só pegar aqui. Pronto. O Kurt, ele já pegou também esse método, ele já aperfeiçoou um pouquinho desse método também na década de 20, e ele falava que esse método tratava-se de uma nova forma de dança, pois ela representava tanto o balé clássico, que pegava a questão do balé clássico, quanto a parte teatral. Ele inseria elementos cênicos nessa parte da dança, por isso que ficou Tanztheater. Ele tirou a parte do tom, por causa que ele via que não fazia tanto englobamento da questão dos sons, da questão desses modelos. Então ele pegou, tirou o tom e ficou só o Tanztheater, que ficou dança-teatro. Mais pra frente, quando Pina Bausch realmente pegou essa parte, ela ficou meio problematizada. Por quê? O primeiro problema que Pina viu nesse método foi realmente a palavra dança. Porque quando eles começaram a ouvir, 1920, essas décadas assim, foi aquela década onde eu falei que era muito particular a parte da dança levado por clássico. Então a Pina já não gostava muito dessa ideia de ser só o clássico. Então ela começou a quebrar, quando ela começou a pegar esse modelo de Tanztheater, ela começou já a quebrar essa ideia do clássico. Porque a palavra dança, se eu falar a palavra dança pra você vai imaginar 1001 ideias do que é, do que vai ser. Então foi por isso que eu dei aquela explicação da dança todinha pro começo, porque quando a gente chegasse em Pina Bausch, a gente pudesse quebrar essa ideia que você pegou no começo, pra você ver realmente a ideia de raciocínio, né, da Pina Bausch. A dança pra ela já não é essa questão de só os movimentos coreografados, bem repassados e bem essa ideia pra ela, não. A ideia de dança pra ela é qualquer gesto que você fizer. Por exemplo, aqui eu tô gesticulando com a mão enquanto eu tô passando pra você. Pra ela, esses gestos que eu tô fazendo também é considerado dança. Porque ela acredita que qualquer ser humano possa fazer muita coisa. Coisa simples, porém pode ser uma coisa delicada, como a dança pede. Então ela pega essa questão do movimento mais do cotidiano para trazer para a dança dela. Então, se você for assistir um espetáculo de dança, que tem muitos no YouTube, um deles é o Café Muller, que a gente vai entrar mais lá para frente quando eu for explicar o método dela, você vai ver que são gestos repetitivos, e com a questão desses gestos repetitivos, ela começa a criar esse método dela. Então, esse método de Pina Bausch, ela realmente começou a se concretizar em 1960. Foi aí que ela também tomou de conta da diretoria, né, da Tanztheater de Wuppertal, que também pegou o nome dela e ficou Tanztheater de Wuppertal de Pina Bausch, já por esse modelo de diretoria que ela fez, essa revolução toda na questão da dança. Ela acabou pegando e o balé alemão começou a pegar esse modelo também. Como eles começaram a pegar esse modelo, veio aquela quebra que eu tinha falado também na história da dança sobre a quebra do clássico, onde a gente já começa a pegar a ideia moderna, que foi em 1960, por aí. Foi realmente Pina que começou também um pedaço desse modelo. Ela pegou esse clássico e disse, não quero mais esse clássico aqui não, pra mim esse clássico tá muito exagerado. Eu vou colocar o figurino normal, o homem usando uma calça, uma blusa e um ternozinho aqui, e a mulher com aquele vestido de festa que ela vai, normal, uma maquiagem mais simples. Então ela pegou esse método de quebrar esse modelo do clássico e ir mais pro natural, pegar mais esses movimentos mais do cotidiano. Então o método de Pina, ela começou também a falar sobre esse método, começou a fazer esse método com uma questão de conversa, como eu tinha falado antes, essa conversa existencial. Todas as coreografias de Pina já vêm de acordo com o método de Pina Bausch, que é esse movimento diário, esse movimento cotidiano, porém ela pega as coreografias, ela cria as coreografias de uma forma de conversa, onde ela senta, né, os atores, senta os bailarinos dela, e ela já começa a fazer umas perguntas, na qual ela dá o nome de patchwork,
que representaria todos os gêneros de espetáculo, e esse patchwork é nada mais do que essa conversa, essas perguntas que ela faz de acordo com os dançarinos, e eles já vão contando histórias sobre alegria, histórias sobre tristeza, trauma, angústia deles mesmos, e eles acabam fazendo com que ela crie um pouco mais dessa questão do coreografia. Uma coisa que ela fala muito é essa seguinte frase aqui, ó. Eu não investigo como as pessoas se movem, mas sim as que movem, mas sim o que as move. O que seria essa questão dessa fala? É tipo, mesmo que ela pegue movimentos do cotidiano, essa ideia de questão de se levantar, se sentar e pegar alguma coisa, conversar entre si, o andar também, ela não observa tanto esses movimentos, ela observa mais de acordo com a conversa, tipo, o que move essa pessoa, qual é o tipo de sentimento que a move, qual é o tipo de sentimento que faz ela querer ter uma história particular. Então, já que ela tem essa questão de movimento, essa questão de ideia, ela já pega esse movimento, já pega essa ideia de que move a pessoa e ela começa a criar coreografias de acordo com esses temas. Gente, só um minutinho que eu vou beber água. Então, a gente já vem com essa questão de movimento da Pina. Uma das coisas também levada para Pina Bausch é o quê? Ela acredita que não dá para separar, depois que ela criou esse método, uma coisa que ela não consegue separar quando vai assistir uma obra de outra pessoa ou as obras dela mesma, ela não consegue separar o que se remete à dança e o que se remete ao teatro. Por quê? Ela diz que só o gesto ou só a fala não é essencial para se passar toda a mensagem, porque ela diz que um complementa o outro e um busca no outro aquilo que o falta. Ou seja, se eu fosse só falar, para ela isso acabava que não entrava na sua cabeça. E se eu fosse só fazer o gesto, se eu não fizesse o gesto bem feito, de acordo com o que está o script, vai acabar que eu também não vou conseguir passar a minha mensagem. Então, para ela, cada fala, cada texto, cada modelo, se você gesticular bem, isso faz com que a mensagem chegue mais rápido na sua cabeça. Então, você consegue entender melhor porque você não vai só ouvir. Você vai também ver o que está dizendo essa questão. Outra coisa que ela também pega muito é que ela fala também que... deixa eu dar uma olhada aqui. Ela não fala que é muito complicado a questão de ver a parte teatral sem gestos. Porque se você tá falando, e você tá dando seu monólogo e o seu corpo não tá expressando, não tá fazendo nenhum gesto, isso acaba que você não tá bem. Então, outra coisa que realmente ela fala é o seguinte, a dança entra no teatro, assim como o teatro entra na dança e os dois acabam se complementando. Porque como ela gosta muito sobre a questão de movimentos espontâneos, esses movimentos criados, o que seria a questão da dança? Quando você vai assistir uma peça teatral, para ela, todos os gestos que um ator tá fazendo ali não é levado a gestos, e sim levado à dança. Vamos pegar para os dias atuais, basicamente. Se a gente for ver a questão cinematográfica, onde você vai ver o filme de ação, que tem toda aquela questão da luta, toda a questão de jogo de passo, onde cai, onde queda, e para ela, essa questão do jogo de passo é também chamado de dança. Por isso que também, quando a gente vai na parte cinematográfica e vê essa questão dessas lutas, esses embates acontecendo, eles chamam de coreografias de luta. Porque realmente é uma coreografia onde se um errar, você pode machucar o outro. Tipo, vocês estão lá brigando com um pedaço de pau, aí um erra o golpe que era pra ser mais em cima, ele vai por baixo, o outro não tá ligado porque foi ensaiado de uma forma, foi mostrado de uma forma, ele não vai desviar dessa forma, então vai acabar pegando uma pausada e acaba que ele vai se machucar.
Então é chamado de coreografia, onde também precisa dessa questão de ensaio. Com essa revolução, essa questão de método, essa questão de ensino, Pina Bausch começa a fazer esses movimentos de dança e ela vai para todo mundo já levando essa questão da dança. Deixa eu ver aqui. A propósito do enredo de Pina Bausch, tá certo. A questão dos enredos de Pina Bausch também, ela não se remete à questão de como ela gosta dessa ideia mais real, as ideias dela de enredo, de dança, de método, esse método para ela, já não vem com a questão de fábula, e sim consiste numa variação de temas. O modo da composição de coreografia consiste em perguntar ao dançarino a partir dela, né? E que se representa outros gêneros de espetáculo. Ou seja, como ela gosta de perguntar muito aos próprios bailarinos dela, para ela fazer essa questão e conseguir fazer essa aplicação desse método, ela acaba também variando bastante sobre a vida real de uma pessoa. Tipo a questão da alegria, a questão da tristeza, então esse gênero já fica bem presente. Ela não muda o gênero na peça, tipo, ou a peça é alegre, ou a dança é alegre, ou a dança é triste, ou a dança é angustiante, ou ela tem aquela questão do medo, trabalhando o medo daquele bailarino. Ela não consiste em mudar o gênero da coreografia. A coreógrafa costuma dizer que as suas danças podem ser vistas de um jeito, mas pode sempre ser vista ao contrário. Por que ela sempre fala, por que ela dá essa fala? Ela diz que as coreografias dela, você assistindo a primeira vez, você tem o primeiro pensamento. Porque ela gosta muito de fazer o jogo de repetição. Mas por que essa repetição vem atrás nesse método, vem à tona nesse método dela? Porque uma das coisas também que Pina gosta de dizer e acredita é que uma palavra não tem somente um gesto para definir. Uma palavra pode ser definida de vários e vários gestos, né? E como ela consegue definir esses gestos diferenciados, como ela tem uma palavra tem esses vários gestos, então ela gosta de trabalhar a questão da repetição em cena, até que esses mesmos gestos façam sentido, você entende o gesto, mas de acordo com a repetição, de acordo com a velocidade, porque outra coisa que ela faz também é essa repetição de passos. Na repetição de passos, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba acelerando o passo, e isso você começa a ver uma outra visão, ou seja, aquela sua primeira vista, aquela seu primeiro entendimento já vai mudar aí. Então essa questão de repetição, 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 ela faz com que você comece a ter vários tipos de pensamento sobre a mesma cena, e você vai acabar também fazendo sentido nenhum. Você entende o sentido e você quebra também o próprio sentido justamente nessa repetição. As danças de Pina Bausch, ela não faz só questão de dança corporal, ela também vem com palavras. Então o modelo que ela está repetindo, ela também está repetindo e repetindo a palavra, e isso você vai ver que os gestos tá tipo mudando e você tá vendo outras ideias. Então você acaba quebrando esse pequeno raciocínio de passos da Pina Bausch. Então ela quer que você realmente pense no que é real, que é outra coisa que ela gosta muito de implementar, é uma mensagem que ela gosta muito de passar. Com a repetição de passos diários, com a repetição de passos em coreografia, ela vem com uma seguinte questão: o que você define o real? Porque se ela está fazendo passos diários que você vê cotidianamente no palco, isso dali que está acontecendo no palco, mesmo sendo a representatividade da realidade, ali é falso. Mas é uma coisa que você vê fora dos palcos. Então, para ela gosta muito de ver essa questão, de trazer o real para cima do palco, mostrar que a vida real também pode ser tão falsa quanto a vida de um ator no palco. Por causa que ali, quando o ator sobe no palco e ele vai se apresentar,
ele já não é mais um ator, ele é sim o personagem. Você não vê, por exemplo, eu sou o Everton, eu entrando no palco, eu tenho o nome do meu personagem, tenho a idade, tenho o meu modelo de me expressar, porque não é o Everton que está ali no palco, em si, o personagem criado por ele. Mas o personagem tá fazendo uma questão da vida real. Então, se ele tá fazendo essa questão da vida real, ele acaba transformando a vida real em falsidade. Então, ela traz essa questão de pensamento nesse método dela, de trazer o falso para cima do palco, para mostrar que a vida real, às vezes, também pode ser tão falsa quanto a vida de cima dos palcos. Outra coisa que Bausch também acreditava é que todas as falas podem se gesticular, né? Todas as falas podem se gesticular e se prolongar de gestos virtuais, que seriam esses gestos falsos, como ela diz. O que seriam esses gestos virtuais? Seria realmente essa parte falsa que ela traz da vida real para cima dos palcos. Outra coisa que ela fala aqui é que toda fala comporta múltiplos gestos, do mesmo modo em que é impensável o pensamento do interior do pensamento. Meu Deus, que tanto pensamento é esse na fala? O que seria isso? Seria o quê? Como eu tinha falado antes, para ela, um gesto pode representar várias coisas, né? Várias palavras. Assim como uma palavra pode ter vários gestos. Então, cabe a você pensar quantos gestos tem, de acordo com o espetáculo que você está assistindo dela. Cabe você a pensar qual é o tamanho da sua imaginação para um gesto repetitivo que você vê no cotidiano. O que você acaba ganhando com isso, o que você acaba percebendo. Então, cai a você descobrir isso. Uma das obras dela que você mais vê, que você vai ver essa questão de repetição, é chamado de Café Muller, ou Café Muller, como se escreve. É chamado de Café Muller, que seria o quê? Seria uma mulher que ela entra numa cafeteria muito movimentada, e com essa cafeteria muito movimentada, ela acaba procurando um lugar para se sentar. A representatividade que ela quis passar nessa questão do Café Muller é o quê? Uma mulher normal entrando e ela se depara com uma cafeteria lotada, onde pode se perceber que ali ela está pensando sobre a vida de uma pessoa tentando entrar no meio da sociedade, procurando um lugar no meio da sociedade. Porém, para você entrar no meio da sociedade tem várias lutas, e essa luta representatividade representa na coreografia dela sobre um homem que ele acaba tirando as cadeiras disponíveis do meio. Então essa mulher entra totalmente cega, vamos dizer assim, porque ela entra com os olhos fechados ou com os olhos vendados. Ela entra nessa cafeteria, que é outra mensagem onde ela quer passar que, vamos dizer que para você entrar no meio da sociedade, você não sabe aonde você está pisando. Então, ou vai ter alguém que te ajude ou vai ter alguém que te atrapalhe. No caso, esse cara, ele tá começando a atrapalhar a vida dela. Porque enquanto ela tá procurando um lugar vendado, com os olhos cegos, ela vai procurando uma cadeira para sentar, ele vai tirando essas cadeiras do meio. Mas como ele vai tirando essas cadeiras do meio, ele acaba também tendo outra crítica na sociedade, porque ele acaba ficando também sem apoio. É onde ele começa a cuidar, tentar ajudar uma pessoa, mas esquece de si mesmo e traz com que essa pessoa começa a também esquecer de si. Então ele vai acabando ficando na mesma que a dela. Tipo, de tanto ele tentar se separar, fica esse gesto cotidiano, fica esse gesto repetidamente, várias vezes, ela rodando, dançando por dentro da cafeteria atrás de um lugar, e ele também tirando as cadeiras do meio para não se esbarrar. No final dessa peça, eles estão agora juntos, né? E eles estão fazendo outra repetição de passos, que é ela abraçando ele, depois ele levanta ela e derruba ela no chão, justamente para pegar esse significado
de trazer a sociedade por dentro, enquanto um tá tentando te ajudar, outro tá tentando te destruir. Em outra parte da coreografia, o próprio dono da cafeteria entra, né, e começa a ajudar, pois ele, de tanto ficar repetindo, ele já tá ficando sem força, ela também já tá ficando sem força para continuar, e esse dono entra como se fosse uma segunda pessoa tentando ajudar, e ele acaba colocando ela nos braços dele, mas ele acaba derrubando. E no final, realmente, ela consegue um lugar na cafeteria, onde ela consegue se sentar e a mensagem é toda dada. Depois dele estar tentando ajudar / atrapalhando ela, ele traz essa questão, né, de ela conseguir um lugar com as lutas dela, e ele, por depois deixar de se preocupar, acaba conseguindo também o seu lugar de apoio, e assim tudo fica em paz. E com tudo isso, com todo esse método de Tanztheater, que é dela, a gente pode finalizar com o quê? A gente pode dizer que o método dela consiste na questão de gestuais, consiste na expressão corporal, onde a expressão corporal se junta com as palavras, né, com a linguística, e acaba que você pode fechar uma peça ou você pode fechar uma dança. Outra coisa que ela gostava muito de fazer é também cortar as músicas das próprias danças, ou seja, ela tirava as músicas e deixava ser poemas, ou seja, para ela não precisa ser só dança, não precisa ter só música para entrar nessa questão do dançar. Você pode dançar com um poema, recitando um poema, ou dançar só por dançar se você conseguir mandar essa mensagem, se você conseguir juntar toda essa questão do que você quer passar somente com o corpo. E esse é realmente a ideia de Pina Bausch. E isso se aplica muito no módulo 4, que é o que a gente vai entrar já já, que vai ser a questão da pantomima, que é daí que começa a surgir realmente a parte de expressão corporal, e a gente vai estudar um pouco mais disso já já, tá certo? Valeu! Quero agradecer aqui a cada colaborador, a cada membro da companhia que se esforçou, se empenhou, que vestiu a blusa do 4º Festival de Teatro de Forquilha e zelaram o nome da companhia. Então a vocês, o meu muito obrigado. Long hair across the room, baby, she got that glow. I know you see me over here, so dance on me real slow. We've been going for about 2 hours, and I don't even know your name. So baby, please reveal. Move a little bit. La da 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 da. Move a little bit. La da 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 da. Em 2020 foi um ano difícil, com muitas dificuldades e novos desafios para a companhia. Chegamos a pensar que iríamos desistir, que iria acabar tudo, como pessoa, como ator, como dramaturgo, como presidente, mas encontrei forças na companhia, encontrei força em cada um jovem que se doa pela arte, que dá a sua vida pela arte. Então cada jovem nos ajudou e nos motivou ainda mais, toda a diretoria, para prosseguir e continuar.
Chegamos a pensar em não fazer mais o festival de teatro, mas cada um dos jovens da companhia, dos seus grupos de teatro, as escolas, nos ajudaram e nos motivaram a fazer o festival. Dias difíceis vêm, sempre virão, mas estamos aqui com força e determinação para enfrentá-los. 2021 vem aí e eu conto com a sua ajuda, com os jovens da cidade de Forquilha, com a arte para levantar a bandeira da cultura e vestir essa blusa. Então eu conto com a sua ajuda.